Seja bem-vindo a mais um Momento Regulatório, esse proporcionado pela Fidúcia. Hoje nós trataremos sobre a resolução número 4.949 de 2021 do Conselho Monetário Nacional, a qual trata sobre o relacionamento com clientes e usuários. Fique comigo que até o final veremos todos os principais aspectos dessa regulação. Essa resolução, em seu artigo 1º, expõe que ela trata sobre os princípios e procedimentos a serem adotados no relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Nesse cenário, é importante tratar um pouco sobre a diferença entre cliente e usuário. O cliente é aquela pessoa que contrata, que paga pelo serviço, mesmo que porventura ele seja gratuito. O cliente é aquele que tem o relacionamento de fato com a instituição no aspecto jurídico, enquanto o usuário, ele é quem usufrui do serviço, pois pode ser uma pessoa que contrata e outra que usufrui, ou em algum cenário, aquela pessoa precisou do serviço da instituição ou passou por ele, mesmo sem ter de fato o contratado. Vamos dizer o exemplo de uma pessoa que recebeu uma transação de pagamento de uma instituição financeira, através de algum cliente dessa mesma instituição. Por mais que ele não tenha relacionamento com aquela instituição pagadora, a qual enviou o recurso da conta de um cliente dela para o usuário, ele se beneficia, de certa forma, de seu serviço, pois é o serviço de pagamento contratado por um cliente daquela instituição, qual permitiu o recebimento por aquele usuário. Então, tudo está conectado. O artigo 2º trata sobre os princípios a serem observados no relacionamento com clientes e usuários. Conforme é assim pontuado, as instituições devem conduzir as atividades com ética, responsabilidade, transparência e diligência. Quando falamos de ética, basicamente, o conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou grupo social ou de uma sociedade. Enquanto a responsabilidade é a questão de evitar o dano, mitigar o risco. A transparência do conceito nosso do dia a dia, é a sinceridade, é mostrar os dados e informações de forma clara e condizente com a realidade. Enquanto diligência é o cuidado ativo, presteza em fazer alguma coisa, o empenho, o zelo. Então, através da ética, responsabilidade, transparência e diligência, uma instituição se relaciona com seus clientes e usuários. E esses princípios servem para proporcionar a convergência de interesses e a consolidação da imagem institucional de credibilidade, segurança e competência. O artigo 3º, ele nos trará as informações necessárias para que esses princípios que eu mencionei há pouco sejam observados. Então, no inciso 1º, ele diz sobre a promoção da cultura organizacional, que incentive o relacionamento cooperativo e equilibrado com clientes e usuários. Por cultura organizacional, conforme a própria definição do governo, significa a junção de valores, crenças, normas e rituais adotados por uma empresa. São normas e condutas que regem aquela instituição, incluindo aí as políticas e manuais internos. Nesses documentos deve-se refletir toda a cultura organizacional da instituição. Dentro desse aspecto, nós temos a missão, visão e valores institucionais. É sempre bom lembrar, missão da Fidúcia, democratizar o crédito de forma a regular os mais diversos ecossistemas financeiros. Valores: ser referência na prestação de serviços regulados,
em todo o território nacional, fundamentado em processos tecnológicos e pessoas engajadas. Enquanto nós temos, dentre outros pontos em nossos valores, a transparência e a ética em todos os tratamentos, bem como, na minha opinião, o principal deles, a aderência fiel às normas. No artigo 3º, também da Resolução do Conselho Monetário Nacional, ela trata, no inciso 2, sobre dispensar tratamento justo e equitativo a clientes e usuários, considerando seus perfis de relacionamento e vulnerabilidades associadas. Essa palavrinha, para você que está acostumado com o direito do consumidor, ela é bem comum, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, estamos tratando de alguma situação envolvendo o tomador de serviço que o coloque em desvantagem na relação. Então, a instituição ela sempre deve observar se o cliente tem plena compreensão daquele produto ou serviço por ele contratado. Isso é o que auxilia a mitigar a discrepância entre uma parte hipersuficiente e um hipossuficiente, com o aspecto de hipossuficiência que se vem a questão de vulnerabilidade. Então, esse é um aspecto que deve ser adotado pelas instituições, empresas em geral, pela própria política de preservação do consumidor, aí em âmbito nacional mesmo, por isso que nós temos inclusive o Código de Defesa do Consumidor. Falando um pouco sobre a segunda etapa, lembra a etapa de contratação? Nós temos a pré-contratual, contratual e pós-contratual. Na etapa contratual, é importante mencionar o artigo 4º, que prevê que na contratação de operações e na prestação de serviços devem assegurar integridade, conformidade, confiabilidade, segurança e sigilo das transações realizadas. Falou em sigilo, a gente já lembra, Lei Complementar 105 de 2001, a que trata sobre a preservação do sigilo nas operações ativas, passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras lá mencionadas. Então, é importante observar todo o contexto macro dessa resolução de relacionamento com o cliente. Ela trata em todo o âmbito da contratação e também do exercício das atividades pelo cliente ou usuário que lhe é resguardado o sigilo. Então, tudo o que acontece dentro da instituição financeira deve ter o sigilo preservado. Nós sabemos que existem hipóteses em que esse sigilo ele é mitigado. A exemplo, decisões judiciais de quebra de sigilo, alguns cenários de disponibilização de dados cadastrais a autoridades policiais. Isso também há previsão normativa, inclusive na Lei de Combate ao Crime Organizado. Então, esse sigilo ele pode ser mitigado, mas a regra é sempre a preservação. O relacionamento com o cliente está estabelecido em 3 etapas, conforme essa previsão do Conselho Monetário Nacional. São elas a etapa pré-contratual, etapa contratual e pós-contratual. Como o próprio nome sugere, na etapa pré-contratual, o cliente ainda está em fase de avanças, tratativas com a instituição. Na etapa contratual é onde o negócio é de fato firmado, enquanto na pós-contratual é o famoso pós-venda, o momento em que o cliente usufrui daquele produto ou serviço e a instituição lhe dá todo o amparo para que seja atendida às suas expectativas. O inciso 5 também do artigo 4º é importante de ser mencionado, pois ele trata sobre a identificação dos usuários finais, beneficiários de pagamentos ou transferências em demonstrativos e extratos de contas de depósito e contas de pagamento do tipo pré-paga. Então, o usuário ou cliente que utiliza do produto ou serviço de pagamento da instituição, ele tem o direito de identificar através de um extrato quais foram as pessoas beneficiárias dos seus pagamentos. Inciso 6
Também trata sobre o encaminhamento de instrumento de pagamento ao domicílio do cliente ou usuário ou a sua habilitação somente em decorrência de sua expressa solicitação ou autorização. Nesse caso, estamos tratando da conta de pagamento do tipo pós-paga, a qual tem a ela um instrumento de pagamento pós-pago, que é o famoso cartão de crédito. E esse inciso 6 do artigo 4º, ele serve para dizer basicamente que a instituição não pode encaminhar um instrumento de pagamento para quem não tenha solicitado. Não posso receber um cartão sem que tenha uma prévia solicitação. E isso, inclusive, desencadeou uma série de julgados, entendimentos do STJ, de que, de fato, é uma conduta abusiva da instituição enviar instrumentos de pagamento para seus clientes sem que eles tenham solicitado, porque isso favorece o superendividamento, que é uma questão também tratada em lei própria, que alterou inclusive o Código de Defesa do Consumidor. Um ponto bastante relevante, principalmente no cenário atual, onde tratamos de instituições financeiras que operam exclusivamente no cenário digital. À disposição, na nossa resolução do Conselho Monetário Nacional número 4.949 de 2021, que é vedado, ou seja, é proibido às instituições financeiras impedir o acesso, recusar, dificultar ou impor restrições ao atendimento presencial em suas dependências, inclusive em guichês de caixa, a clientes ou usuários de produtos e de serviços, mesmo quando disponível atendimento em outros canais. Só que cuidado, há aí uma exceção muito importante. O disposto nesse caput não se aplica às instituições que não possuam dependências ou às dependências de instituições sem guichês de caixa. Essa disposição remete claramente aos bancos digitais, muito conhecidos hoje em dia, os quais não possuem dependência física e dentro do seu organograma, do seu arranjo onde ele está estruturado, é a ele permitido não ter dependências. Então, assim, a pessoa não pode exigir que o banco a receba. As instituições, elas precisam gerenciar toda a situação envolvendo o relacionamento com o cliente e usuário. E para isso, ela desenvolve uma política institucional de relacionamento com clientes e usuários, que está lá prevista no artigo 7º. As instituições devem assegurar a consistência de rotinas e de procedimentos operacionais afetos ao relacionamento com clientes e usuários, bem como sua adequação à política institucional de relacionamento, inclusive quanto aos seguintes aspectos. E lá trata sobre concepção de produtos e serviços, mediação de conflitos, um ponto bastante importante. A instituição é obrigada a ter uma ouvidoria, um canal de atendimento e através desses meios de comunicação pode eventualmente existir um conflito de algum interesse do cliente perante a instituição e a instituição nesse cenário precisa ter um ambiente, um fluxo, um procedimento adequado para a mediação dos conflitos entre ela e seus clientes e usuários. Outro ponto também importante é a extinção da relação contratual relativa a produtos e serviços. O cliente precisa ter acesso ao meio de se desvincular daquela instituição de uma forma não necessariamente facilitada, mas que seja semelhante à via a qual ele fez a contratação. Por exemplo, o banco digital disponibiliza que seus clientes abram conta através da via digital. Não precisa se locomover até a sede daquele banco. Mas também ele precisa disponibilizar que, igualmente, a extinção contratual também seja feita de forma remota, como foi feita a abertura. Tem essa disponibilização especificamente nessa parte de contas de pagamento na resolução número 96, que trata sobre a conta de pagamento do tipo pré e pós-paga. Para finalizar, dentro dessa parte de relacionamento com o cliente, o artigo 10 dessa resolução
prevê que as instituições mencionadas no artigo 1º, que são as financeiras e as autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, devem indicar à autarquia um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações previstas nessa resolução. E por que o Banco Central pede isso? Justamente para que as instituições tenham uma figura de uma pessoa responsável, aquela pessoa física que, se ocorrer algum problema relacionado a cliente e usuário, o Banco Central a ela se reporte. E isso é sempre colocado no Unicad, que é o canal disponibilizado pelo Banco Central do Brasil para que as instituições imputem informações que se tornam públicas dentro daqueles usuários do Unicad, que estão englobados também as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Perfeito? Então, precisa ter sempre uma pessoa responsável pelo relacionamento com o cliente, dada a importância da matéria. No mais, o Banco Central do Brasil poderá adotar medidas complementares necessárias à execução do disposto nessa resolução. Para o Momento Regulatório de hoje é só. Agradeço a sua presença. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima.